queremos trabalhar as cartas do apóstolo Paulo e primeiramente vamos falar então da introdução a respeito desse tema. As cartas de Paulo normalmente também são chamadas de cartas paulinas. Das 5 aulas que teremos, 2 vão nos falar do contexto histórico em torno da época de Paulo, mas também de aspectos religiosos. A outra parte nós vamos analisar brevemente as cartas de Paulo a Gálatas, 1 Coríntios, e o que naturalmente não poderia faltar é a carta de Paulo aos Romanos. As aulas, entre outros, elas foram baseadas sobre diferentes materiais, mas eu queria destacar aqui também nossa gratidão ao professor Dr. Vernavise, que nos deu aulas a respeito desse assunto e ao qual também nós agradecemos aí por algum material também cedido e nós queremos nos inspirar sobre esse material. Bom, as cartas, ou melhor, como chamo as epístolas de Paulo, elas compõem 1/3 parte do material do Novo Testamento. Os conteúdos da carta normalmente são assuntos que têm uma motivação anterior ao chegarem a Paulo através de contato direto ou através das suas viagens missionárias, através de mensageiros orais que iam e vinham e passavam então as informações das comunidades para o apóstolo. E através então dessas informações agora, normalmente Paulo então responde a essas questões. Mas tratando-se de cartas, nós não podemos menosprezá-las de jeito nenhum, como se elas não tivessem um significado especial. Pelo contrário, tornaram-se materiais fundamentais do cristianismo. As cartas têm ensinamentos riquíssimos. Algumas são verdadeiros tratados da teologia. Para uma melhor compreensão das cartas, não podemos deixar de olhar para dentro do contexto histórico dos apóstolos. Aqui de um modo bem específico de Paulo. As cartas foram escritas numa época na qual o cristianismo se expandia a partir da Palestina, que é Israel, para o mundo no sentido mais amplo, que em outras palavras seria o Império Romano. Bom, nós primeiramente queremos falar dos aspectos históricos, então, em torno do Novo Testamento, que seria, no caso, o século I. Os imperadores romanos do século I, ou melhor, logo no início da cristandade, certamente exerceram uma influência, um impacto e um significado muito grande. Nós queremos falar um pouquinho sobre o Império Romano. O Império Romano foi o período pós-republicano da antiga civilização romana, caracterizado por uma forma de governo autocrática, liderada por um imperador e por extensas possessões territoriais em volta do mar Mediterrâneo, na Europa, na África e inclusive então também na Ásia. As guerras civis do período republicano da civilização romana culminaram na vitória de Otávio. Otávio era filho do César e, na verdade, Otávio então venceu sobre Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Ácio em 31 a.C. Detentor de uma autoridade inquestionável, no ano 27 a.C., o Senado romano atribuiu a Otávio poderes absolutos. Daí vem o poder do imperador e esse poder também era acompanhado do título Augusto, soberano, assinalando assim dessa forma o fim da República e dando início então ao Império Romano. O período imperial prolongou-se por cerca de 500 anos, mais precisamente até o ano 476 depois de Cristo. Os primeiros 2 séculos foram marcados por um período de muita prosperidade. A estabilidade política era sem precedentes, denominando assim também a conhecida Pax Romana. Naturalmente significa a paz romana. Mas também havia uma enorme diferença de classes entre a classe rica e os pobres. Fala-se que 80% das pessoas elas eram escravas. Aqui convém dizer que a escravidão não era exatamente essa escravidão que nós temos no ouvido da escravidão brasileira,
mas sim, era escravidão no sentido de pessoas que eram propriedades dos senhores e trabalhavam para eles por salários miseráveis. Na verdade, era assim que o Império Romano se sustentava. Roma viveu o tempo de paz e prosperidade. Muitas outras cidades, como Éfeso, Filipos e Corinto, também haviam enriquecido através do comércio e da influência de Roma. Roma era o centro, era a grande cidade e com certeza inspirava também outras cidades maiores. O Império Romano foi uma das mais fortes potências econômicas, políticas, militares do seu tempo. Foi o maior império da antiguidade clássica, um dos maiores, na verdade, de toda a história. Embora o que, à custa de impostos e estruturas muito bem organizadas, de domínio sobre os povos subjugados, onde as religiões e costumes locais até eram respeitados, eu diria assim, com uma relativa tolerância, mas com ressalvas. Nesse contexto de subjugação e com uma liberdade relativa concedida, reinava assim então a paz do Império Romano. Na verdade, quem podia ousar contra o Império Romano? Nessas mesmas condições também Israel se encontrava diante de Roma. Eram pagos tributos elevados a Roma. Estudiosos falam algo em torno de 25% dos impostos de Israel eram pagos a Roma, em troca de autonomia e política e religiosa. O Sinédrio, aquele que condenou Jesus, lembramos muito bem, era um poder judeu, constituído de 71 pessoas, representantes entre fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes e representantes ainda da sociedade vigente. O sumo sacerdote era a autoridade máxima. Nos evangelhos, em especial na condenação de Jesus, nós lembramos muito bem o poder que esse sinédrio tinha. Claro que esse poder do sinédrio, ele tinha que ter uma política de boa vizinhança com o Império Romano. Por isso também nós vamos lembrar que o sumo sacerdote enviou Jesus uma vez condenado para Pilatos, para Herodes, e depois voltou, onde então foi condenado pelo sinédrio judeu. Fica muito nítido como esses poderes caminham lado a lado. Não porque os judeus quisessem, mas na verdade porque seria a única forma de manter essa tradição judaica dentro do contexto, ou do grande contexto do Império Romano. Aliás, essa parceria mútua de respeito, de política de boa vizinhança, ela foi até o ano 70 depois de Cristo. Por isso, também nós lemos os evangelhos, por exemplo, quando Lucas, ele cita, faz menção de César Augusto, faz menção do governador da Judeia, que era Herodes. Depois de Herodes também nós vamos ver que tinha o poder de, novamente, Herodes, cujo poder foi dividido entre Arquelau, Filipes e Herodes Antipas. Apenas para percebermos o quanto essa política romana, ela caminhava então de maneira paralela aos poderes então de Israel através do Sinédrio. Haviam muitas estradas. Aliás, o ditado "todos os caminhos levam para Roma", de fato era uma realidade. Havia um interesse que a conexão do Império Romano, todas as nações abrigadas pelo teto do Império Romano, convergissem então para Roma. Particularmente eu tive o privilégio, quando eu estive na Alemanha por um período, eu tive o privilégio de conhecer algumas estradas ainda construídas pelos germanos, que eram também da época do Império Romano. Os imperadores se valeram fortemente dos deuses romanos, gregos e do sincretismo religioso da época. Os imperadores governantes eram reverenciados como filhos dos deuses. Aliás, isso nem era da história do povo romano. Eles emprestaram isso muito mais à ideia dos faraós e dos conquistadores
também do Egito, e transplantaram esse conceito de filhos dos deuses a partir do Egito. Claro que essa reverência se tornou conveniente aos imperadores romanos, pois aumentava o seu prestígio, e com isso também se tornou uma ferramenta cada vez mais importante para a subjugação das nações, através dessa ideia do imperador romano ser também filho dos deuses ou o próprio Deus. A população era cercada de medo, primeiramente dos próprios romanos. Os poderosos exércitos romanos eram conhecidos como, na verdade, bem organizados, treinados, muito fortes, bem equipados. Também tinham medo do poder da fome, que muitas vezes as colheitas eram primeiramente levadas a Roma, e depois o que sobrava então ficava para a classe mais baixa, e ficava assim também para as nações. Pouca coisa ficava, na verdade, com as periferias. O principal era canalizado para sustentar o poder de Roma. Mas também havia o medo de poderes sobrenaturais, a ira dos deuses, a ideia do animismo, que os poderes estavam em todos os lugares. Havia prática de magia, ciências ocultas, bem como a astrologia. Por isso, para os primeiros cristãos, sair do império das trevas, como diz Paulo em Colossenses 1,13, era algo novo. Sair desse império das trevas, do medo, da fome, da opressão, de um exército poderoso para o reino da sua maravilhosa luz, era uma mensagem altamente revolucionária, uma mensagem de libertação, de esperança. Por outro lado, para os cristãos agora viverem nessa cultura tão sincretista, também não era simples. Nós queremos, para encerrar ainda essa aula, falar dos imperadores do primeiro século. De 27 a.C. até 14 depois de Cristo, tínhamos César Augusto, de 14 a 37 Tibério, de 37 a 41 Calígula, assassinado por alguém da guarda romana, de 41 a 54 Cláudio, de 54 a 68 Nero. Nero, nós conhecemos muita coisa sobre ele pela sua dureza, pela perseguição aos cristãos, pelos 17 bairros que ele queimou em Roma e assim responsabilizou os próprios cristãos. 69 Otão, 69 Vitélio, de 69 a 79 Vespasiano. Inicialmente estava ocupado com o cerco contra Jerusalém, mas delegou essa tarefa a Tito e foi para o Egito, de onde combateu Vitélio. 79 a 81 Tito. Ainda alguns acontecimentos marcantes para a igreja cristã do século I. 7 a 4 a.C., nascimento de João Batista. 27 depois de Cristo, início do ministério de João Batista e de Jesus. 30 depois de Cristo, crucificação de Jesus sobre o governador de Pôncio Pilatos e ressurreição de Jesus. Aparições diante dele, dos seus e da ascensão. Também nessa época Pentecostes, crescimento da igreja cristã em Jerusalém, além das fronteiras da cidade santa. 31 a 33, acontecimentos narrados em Atos 3 até Atos 7. 33 a 34, conversão do apóstolo Paulo, tão conhecida, de Atos 9. 34 a 37, Paulo atua em Damasco e na Arábia, pela primeira vez vai a Jerusalém como cristão. 37 a 38, Paulo vai a Tarso. Pedro exerce então um importante ministério fora de Jerusalém. E 43 depois de Cristo, o martírio de Tiago, irmão de João e Pedro, e é preso em Jerusalém. 44 depois de Cristo, morte de Herodes Antipas, e 46 a 48, a fome da Judeia. 48 e 49, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. 49, o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma e concílio de apóstolos em Jerusalém. 50, segunda viagem missionária. 53, a terceira viagem missionária. 57, Paulo preso sob custódia de Félix e Festo. 58, Paulo levado a Roma como prisioneiro. 60 a 62, está preso em Roma. E 62, martírio de Tiago, irmão de Jesus. Até aqui.